Olá, papai e mamãe, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Lu Matos e sou mãe do Henrique, que hoje tem 4 anos e foi diagnosticado com autismo. Hoje compartilho com vocês, tá? Uma experiência, inclusive tudo que eu compartilho com vocês aqui é mesmo o que eu vivo no dia a dia. Hoje eu vou contar para vocês como foi dar a notícia para a minha família de que o meu filho, logo quando eu recebi o diagnóstico. Se vocês estão assistindo os vídeos aqui do canal e estão gostando, convido a vocês a deixarem o like e sempre deixar um comentário aí sobre a experiência de vocês, porque isso aumenta o engajamento do canal e o nosso vídeo, a nossa comunidade, chega a mais pessoas. O vídeo de hoje, inclusive, é super importante, tá, gente? Eu acho que vai ajudar muitos de vocês, sempre ajuda na verdade. Então, como foi aí dar a notícia para minha família, principalmente quando eu recebi o laudo, o diagnóstico mesmo, de que ele era autista? Bom, de primeira mão, quando a escola do Henrique me chamou, que o Henrique tinha aí por volta de 2 anos, por aí, eu já tenho vídeos aqui no canal contando, tá, gente? Tudo isso, todo esse passo a passo de como foi. Então, vocês podem dar uma olhada aí. Quando a escola me convidou para ir lá para a gente conversar sobre esse assunto, por mais que eu soubesse do autismo, já tivesse desconfiado que o Henrique poderia ser autista, eu não pensei que outras pessoas tivessem essa percepção, tá, gente? Porque nós, mães, pais, nós não queremos ver defeitos nos nossos filhos, entendeu? Pra gente, os nossos filhos são perfeitos a todo tempo. Então aquilo era uma coisa que eu tinha descartado, porque eu queria que fosse normal, mas não estava normal. Então quando a diretora me chamou e me falou, Luciene, a gente percebeu que o Henrique é uma criança que tem características de autismo. Quando ela falou, veio ela e a pedagoga. Então, quando ela falou aquilo comigo, gente, nossa, meu mundo foi lá no chão, entendeu? Eu fiquei assim super desesperada, eu chorei muito. Eu saí de lá e vim pra casa, chorei muito. Então, assim, eu falei assim, nossa, nesse momento, eu fico até emocionada de pensar nisso, sabe? Que eu pensei assim, nesse momento que eu preciso de alguém, né, que o meu esposo não está aqui nesse momento e quando eu quero desabafar, eu falo mesmo, sabe, gente? Nesse momento que eu preciso desabafar com alguém e o meu esposo não está aqui em casa, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra minha mãe, entendeu? Nossa, minha mãe é aquela que me apoia em todos os momentos, em tudo da minha vida. Vou ligar pra minha mãe. Gente, eu liguei e assim, eu esperava assim ser acolhida. Na verdade, eu fui acolhida, mas assim, do jeito dela. Só, gente, que assim, foi totalmente diferente do que eu imaginei, entendeu? Porque aí ela já veio falando assim, Lu, olha só o que ela falou, gente. Lu, esse povo não sabe de nada, o Henrique não tem nada. Sabe, gente, foi totalmente sim, o contrário. Então, eu me senti assim, como se eu estivesse sendo enganada pela escola, mas ao mesmo tempo eu sabia que não estava, porque são 14 anos, entendeu? Que a diretora de lá tem. E ela não estava me dando o diagnóstico, ela estava me contando algo que ela tinha notado no meu filho. Ela foi super educada comigo, super respeitosa, inclusive. Sabe? Então, assim, eu sei da responsabilidade dela, gente. Um profissional, ele não vai falar uma coisa assim, sabe? Sem ter certeza. Até de qualquer forma, é o médico que dá o diagnóstico, né? Acho que eu espero não estar confundindo vocês, mas eu só quero que vocês entendam que, assim, naquele momento, eu confiei naquela pessoa que estava ali, que era a diretora, entendeu? Aí vem a minha mãe e fala assim, não, essa mulher não sabe o que ela tá falando. Não, Lu, deixa pra lá e tal. Sabe, gente? Então, assim, o que eu queria ouvir da minha mãe naquele momento era: ah, Lu, tudo bem, se ele for autista, tudo bem, Lu, a gente vai correr atrás, né, do tratamento e tal, e tudo bem, é isso que eu queria ouvir, sabe, gente? E aí, assim, só que na verdade, eu não sei se naquele momento, se faltou as palavras certas, entendeu? Pra ela me aconselhar ou pra me consolar, entendeu? Então, eu nem a culpo, gente, eu não culpo a minha mãe. Só que aí depois disso, né, que aí, enfim eu recebi o diagnóstico do Henrique, eu estava em mãos com o diagnóstico,
eu percebi que cada vez, sabe, que o tempo passava, que eu ia conversar alguma coisa com eles, assim, que eu ia desabafar, que eu ia falar uma coisa pra eles, assim, eu sentia que eles não acreditavam que isso tudo é uma grande bobagem, entendeu? E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu vejo, gente, que isso acontece na maioria das famílias. E eu quero muito que você coloque o seu relato aqui nos comentários pra gente ajudar outros pais, entendeu? E de uma certa forma, eu acabo entendendo a família, porque isso é um grande baque. O autismo ainda é uma coisa muito nova, né? Nós estamos aprendendo sobre o autismo. É agora mesmo que meio que fez esse boom, né? Que tem muitos autistas. Mas, gente, de uma certa forma é uma coisa assim que deixa as pessoas com medo, né? Assim, e elas não entendem muito. Elas acham que pessoas autistas são pessoas, qual o nome certo, gente, para eu falar para vocês aqui, para eu não falar bobagem. Pessoas que têm transtornos psicológicos mais avançados, tipo assim, sabe? O meu esposo tem até um caso de uma pessoa assim na família, sabe? Que essa pessoa tem que ficar trancada no quarto, porque o transtorno dele mental é muito forte. Então, tipo, ele é agressivo e tal, entendeu? Meu esposo tem esse tipo de pessoa na família. Então, quando a gente fala assim para as pessoas que não entendem sobre o autismo, elas pensam que o autismo é esse tipo de pessoa e na verdade não é. Autismo é um transtorno, né, que pode afetar a criança aí no brincar, no aprender, no desenvolver. É uma coisa que, se com intervenção, a gente consegue, essa pessoa consegue se desenvolver do jeito dela, mas ela vai conseguir. Então, a pessoa que não conhece o autismo, ela não como que eu posso dizer? Ela não sabe como é o autismo, entendeu? De verdade. Então é por isso que eu acho que na maioria das vezes a família não aceita, entendeu? Aí depois que eu contei isso pra minha mãe, que isso tudo aconteceu, que eu contei aqui pra vocês, né, essa experiência, então foi a vez de eu contar pra minha sogra. Aí ela também, eu penso, né, que ela também tem o mesmo pensamento da minha mãe. Aí a minha sogra, que eu falei assim, gente, eu vou contar para as pessoas mais importantes da minha vida, né? São as pessoas que nos apoiam em tudo. Aí contei pra minha sogra, a reação dela foi a mesma. Ah, Lu, tudo bem, isso é uma coisa que... deixa pra lá e tal. Tipo assim, sabe, não querendo aceitar a situação, tipo assim, entendeu? E eu também não a culpo, porque na época ela não sabia tanto sobre o autismo também. Assim como eu, né, gente? E aí, tudo bem. Aí se passou nenhum tempo, que já deve ter uns 3 anos, mas o laudo mesmo do Henrique, agora em julho vai fazer 1 ano, que eu estou com esse laudo, que a gente tem o laudo. Mas assim, nesse período todo, gente, eu percebo assim, que quando eu toco no assunto autismo com a minha família, com o meu pai, eu já nem falo, tá? Que o meu pai, ele tem uma religião assim específica, né, muito comum, evangélico, e ele não aceita essas coisas, né, gente? Então eu já nem falo nada com ele sobre isso, nem toco no assunto, porque eu já sei o que ele vai falar. Mas eu esperava, assim, um apoio maior, né, gente, assim, de toda a minha família. E só que foi o contrário, entendeu? Eu não sei se esse vídeo está ficando, assim, muito confuso para vocês, eu espero que não. É que eu quero que seja, assim, natural mesmo, entendeu? Uma coisa, assim, de amiga para amigos, entendeu? Então, não quero ficar forçando muito. Eu quero falar mesmo, assim, o que vem do meu coração, tá? Para ficar uma coisa, assim, mais natural. Como se a gente estivesse conversando aqui e eu estivesse de boa mesmo, sabe? Então, assim, não foi como eu esperava, sabe, gente? Então, toda vez que eu falo sobre autismo com eles, eu sinto que eles ficam assim mais reservados, sabe? Eles não querem falar tanto, não sei porquê. E sempre que eu falava alguma coisa com eles sobre o autismo, que eles me davam uma resposta: Lu, isso não tem nada a ver, toda criança faz isso. Sempre essa era a resposta: Lu, toda criança faz isso. E eu não concordava com isso, né, gente? Porque os sinais do autismo do Henrique estão aqui. Eu e o meu esposo, que convivemos com ele diariamente, sabemos quem é o Henrique. O pessoal da escola que convive com ele diariamente sabe quem é o Henrique, como ele se comporta.
A minha família mora a 12 horas de viagem daqui de onde eu moro, tá? Então, assim, é praticamente outro estado, porque é bem longe, tá? Então, assim, gente, eles não têm convívio com ele, sabe? Sempre que eles veem ele em momentos ali de férias, sabe? Tipo, final de semana, uma coisa assim. Mesmo assim, a gente se vê, tipo, uma vez no ano, né? Que é quando a gente viaja pra lá. Então, eles não têm esse convívio com ele. Eles, além de não conhecer o autismo, né? De não conhecer as características do autismo, de não ter esse conhecimento, eles não têm esse convívio com ele. Então, sempre que o Henrique chega lá para eles, tudo que o Henrique faz é normal e não é. Para resumir aqui, gente, sobre a questão de apoia, não apoia. Minha família não apoia o autismo. Toda vez que eu conversava com eles, eu me sentia assim muito confusa. Eu me sentia assim que tudo que eles falavam não é o que eu queria ouvir. Eu queria que eles me falassem assim: não, Lu, você está certa de correr atrás, tá? Dos direitos do Henrique, você está certa de correr atrás dos profissionais para o Henrique, de ajudar o Henrique, para o Henrique crescer uma criança normal, entendeu? Isso que eu queria ouvir deles, mas não é. E toda vez eu me sentia assim bem incomodada. Aí eu falei pro meu esposo, né? Eu falei assim: Léo, quer saber de uma? Inclusive, isso é uma dica para vocês, tá? Chegamos aqui no ponto que eu queria falar pra vocês, entendeu? Que é um conselho que eu quero dar pra vocês. A decisão que eu tomei. Não vou falar mais sobre o autismo do Henrique com a minha família. Não vou. Não vou dividir isso com eles mais, entendeu? E não é porque eles são pessoas ruins, gente. Não é, eu amo eles, tá? Eu amo. Mas foi o que eu decidi. Foi assim, eu não vou ficar conversando mais, sabe? Sobre profissionais e tal. Porque, gente, tudo o que está acontecendo, mesmo que eles sejam a minha família, mesmo que eu ame eles mais, que eles são importantes para o Henrique, para mim, mas tudo isso, tudo que nós vivemos aqui na minha casa, diz respeito somente a nós, sabe? Somos eu e o meu esposo que estamos aí batalhando para pagar as contas, para manter a terapia do Henrique em dia. Ó, a única terapia que ele faz hoje é só fisioterapia, tá, gente? Estou correndo atrás do fonoaudiólogo, terapia ocupacional, estou correndo atrás, em nome de Jesus vai dar certo, tá? Então, assim, eu estou fazendo o que eu posso, gente, para o meu filho, sem esperar alguma coisa de outras pessoas, e ao mesmo tempo que eu falo assim que é família, mas outras pessoas também de fora, porque isso é tudo muito novo. As pessoas ainda não conhecem, sabe, assim, o autismo. Gente, nossa, é complicado, sabe? Não dá para julgar as pessoas, mas você conversa com algumas pessoas e elas chamam o autismo de doença, e autismo não é uma doença. Infelizmente, as pessoas ainda estão muito ignorantes, sabe, com relação a esse assunto. Elas precisam aprender mais, sabe? Então, assim, é uma coisa complicada. E aí, quando eu consigo passar alguma coisa do autismo para alguém que eu vejo que a pessoa tem interesse, eu passo. Agora, no mais, gente, eu deixo assim pra gente, entendeu? Teve até uma seguidora aqui que, né, comentou comigo aqui esses dias: Lu, eu descobri, eu venho desconfiando que o filho de fulano tem características do autismo. Eu já alertei os pais, mas os pais não aceitam. O que você acha que eu devo fazer? Você acha bom eu avisar a escola? Então, assim, gente, a escola, normalmente, eu não vou generalizar, mas normalmente a escola é a primeira pessoa a identificar os sinais de autismo numa criança. Mas se você tem essa abertura, né, de conversar com a escola, né, se você tem essa oportunidade, você pode conversar sim, tudo bem. Mas não fica assim na cabeça dos pais: ó, seu filho parece que tem sinais de autismo e tal, porque isso também é uma coisa que incomoda os pais. Tem família que não aceita o autismo da criança, né, do neto, tal, sobrinhos e tal. E tem os próprios pais que não aceitam o autismo nos filhos, gente. Inclusive, isso é uma das coisas que vem afetando muito as crianças, sabe? Que os pais não aceitam, os pais não querem aceitar, que é como eu falei pra vocês, né, gente?
nós pais queremos que os nossos filhos sejam perfeitos, mas chega uma hora que cai na real, né? Porque nem tudo é como gostaríamos. Nem tudo acontece como gostaríamos. Então é a hora de você falar assim, nossa, eu tenho que correr atrás disso porque senão meu filho vai ficar prejudicado. Então tem isso, sabe? Os pais que não aceitam. Então assim, independente de a gente ser parente, ficar ali na cabeça dos pais, gente, isso não funciona. Sabe? Você vai criar uma inimizade com essa pessoa e o que você pode fazer é orar e pedir a Deus, entendeu? E se você puder avisar um profissional, porque o profissional com certeza vai entrar em contato com essa família. E ainda tem disso, tá? Muitas vezes nós preferimos ouvir um profissional que está ali do outro lado do que pessoas, porque tudo pra gente é palpite, né? Eu falo isso pra vocês porque eu odeio gente palpiteira. Não gosto, gente, não gosto. Mas, inclusive, é uma coisa que eu até preciso mudar, sabe? Assim, na minha vida, no meu jeito de ser. Porque, gente, eu não tô sendo arrogante, mas é porque, igual eu falei pra vocês, né? A mãe sempre quer que o filho seja perfeitinho. Essa não é a realidade, mas, assim, é uma coisa que eu estou amadurecendo. E eu tenho certeza que, no fundo, vocês também têm esse sentimento, essa coisa assim, sabe? Mas uma coisa que o meu esposo me falou é que eu sou o tipo de mãe, assim, ó, que eu não aceito nada de errado no meu filho, que eu quero que seja tudo certinho e tal. E não é, né, gente? Até porque o autismo é tão amplo, o autismo é tanta coisa que não dá pra ser, é imprevisível, entendeu? Mas é assim, principalmente, igual teve uma fase aí, que eu já tô embolando tudo aqui, ó. Teve uma fase que a escola falou comigo que o Henrique não estava aceitando não. Nossa, gente, aí pra mim tinha acabado, sabe? O mundo tinha acabado. E eu me senti mal, e eu chorei e tal. E a gente precisa se controlar, né? Eu sei que a gente precisa se controlar. A gente precisa amadurecer as ideias no nosso coração. Mas eu sempre falo assim, gente, também que nós temos o direito de errar, porque nós somos pessoas, seres humanos, entendeu? Já tô entrando em outro assunto aqui com vocês, mas eu sei que vocês amam esse tipo de bate-papo. Então, assim, a gente quer que o filho da gente seja perfeito, né? Então, sobre a questão que eu falei pra vocês aí, que a família não aceita o seu filho autista, faça a sua parte, sabe? Eu não vou dizer pra você esquecer família, porque família é base, né, gente? Mas depende também, viu? Não sei não. Vocês que sabem aí, vocês que decidem. Pra mim é base. Eu sou apaixonada pela minha família. Eles me ajudam muito, sabe? Assim, outras questões. Mas se te incomoda, para de falar. Faça assim como eu falei, entendeu? Olha, e agora eu vou chegar aqui ao final desse vídeo e eu quero muito que vocês comentem aqui se vocês tiveram ou têm algum problema aí com a família, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui então, espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!